Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou a Mauro. Marta. Nós vivemos, viajamos e moramos nessa autocaravana que chamada Vida. Vida com a nossa gatinha Chandra. É isso aí. E fizemos Olha, um vídeo com muito carinho, muita foram atenção milhares pra e milhares de pedidos, cartas que recebemos pelo correio, mensagens directs e não WhatsApp, teve, não e-mail. teve nada disso. Não falando nada, foram só umas 3 pessoas que pediram, mas a gente vai fazer assim mesmo, falando sobre Andaluzia. Afinal de contas, a gente passou o inverno na Andaluzia, tem muita gente que tem intenção, Sul da foi Espanha, também, as conhece pessoas um têm pouco. curiosidade, então bora lá Então são assistir esse dicas, vídeo preços, e já deixa o seu roteiros e like, tudo mais. seu comentário. Tudo isso aí. Até já. Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Nosso roteiro pela Andaluzia, né? A gente saiu de Portugal por Badajoz, cortou a Extremadura até chegar perto de Sevilha. E depois fizemos Córdoba, Málaga, a Costa do Sol, uma parte dela. Pegamos chuva também por conta disso e depois fomos descendo até Gibraltar. E aí na volta viemos mais ou menos pelo caminho que a gente fez na ida, porque aí a gente já estava numa época para fazer a inspeção, para seguir viagem para fazer outros roteiros. Nós fomos 3 vezes para Sevilha, fomos para Córdoba, fomos para Málaga 2 vezes. Show de bola! Eu amei, eu gostei muito mesmo. Deixamos algumas cidades para trás, Claro. Intencionalmente para poder voltar também, porque a gente pretende voltar para Andaluzia em outros invernos, né? Mas algumas cidades que eu acho que são interessantes de visitar, Écija, Carmona, Antequera, tem várias cidades com histórias aí romanas, histórias do celta, pré-histórico. É verdade. Muito show. Antequera a gente viu até domes de 6.000 anos. Nossa. Então é um roteiro bem cultural, bem interessante, bem divertido. A gente achou que no inverno normalmente a gente viaja menos, passeia menos por conta do clima, né? Mas nesse a gente pegou realmente boa parte do roteiro com tempo bom. O clima é impressionantemente melhor, é impressionantemente menos chuva e menos frio. Então, poucas vezes tivemos que ligar aquecedor. Dá para entender o porquê que as pessoas descem para cá todo ano. Realmente é muito mais agradável, como o Mauro falou. No inverno muitas vezes a gente não consegue fazer muito turismo por conta de chuva, de frio. E aqui a gente turistou quase que todos os dias. Foi muito show. Outro aspecto que é muito importante para quem viaja de autocaravana são as estradas, né? Não passamos por nenhum pedágio, não teve nenhuma portagem, todas as estradas foram gratuitas. Para falar a verdade, eu nem sei se tem nessa zona estradas com portagem, mas deve ter. Mas nós vamos pelas nacionais e coloca no GPS sempre sem portagens. Mas, honestamente, as estradas deixaram um pouco a desejar em relação ao que a gente encontra no resto da Espanha. Mesmo as asas, hein? Mesmo as autoestradas, né? Algumas estradas com muito buraco. Bem deterioradas. Então também a gente passou por algumas obras, então também parece que estão arrumando, estão reformando isso, né? Nós estranhamos porque a Espanha costuma ter as estradas impecáveis, por isso que a gente estranhou, né? Verdadeiros tapetões que a gente pega aí, até na Espanha a gente consegue rodar mais quilômetros, ou até gosta de rodar mais quilômetros do que normalmente em outros países por conta das estradas. Mas esse é um aspecto que também dá para viajar tranquilo, não é nenhum exagero. E também pode mudar de um ano para o outro, então a gente só está a nossa contando experiência a nossa agora experiência, de 2025. mas isso pode mudar, Depende de políticas, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas nada que faça com que você evite viajar por essa região. E nenhum caminho horroroso, assim, muito pelo contrário, fizemos bons caminhos. Tudo bem tranquilo. Mesmo nas serras, foi sempre... Só muito buraco, mas as estradas são boas. Degradadas. Bom, vamos falar de dinheiro, né? Gastos. A Andaluzia, do meu ponto de vista, é mais barato. Uma parte da Espanha que é mais barato. A começar, áreas de serviço gratuitas, tem muitas, com exceção do litoral, né? Mas no interior se encontra muitas áreas de serviço. Você dificilmente vai encontrar energia elétrica, mas a água e despejos, a grande maioria é tudo gratuito. De mercados, quem pode dizer sou eu digo logo que tem mercados fantásticos ali,
todos cash alguma coisa, são mercados com preços bem interessantes e principalmente quando os produtos estão próximos de vencer, aí é 50% de desconto, às vezes até menos. Então, nós também fizemos boas economias nesse sentido. Os gastos foram muito similares ao que nós teríamos em qualquer lugar da nossa vida cotidiana, né? A gente experimentou um pouco das coisas da Andaluzia. As azeitonas são espetaculares. Nossa. E nos preços excelentes. E os azeites também. Justamente. Maravilhosos. Fizemos um estoque disso, né? É claro que a gente não abandona o Lidl nunca. Principalmente porque no Lidl tem uma linha de produtos vegetarianos que nos agrada muito. Então a gente busca comprar no Lidl esses produtos. E no tinham Carrefour, grandes Carrefours também. Gasolina é sempre mais barato na Espanha, né? Do que Portugal, por exemplo. Mas para nós também foi mais barato lá perto de Gibraltar. A gente chegou a pagar 1,23 €1,23 o litro do gasóleo. E em Gibraltar era mais barato ainda. Mas nós optamos por não entrar em Gibraltar. Na verdade a gente abasteceu na Espanha quando depois viu, já estava com o tanque cheio. Morrendo de raiva, falou, olha só. Você não teria entrado, se tivesse com o tanque vazio, tinha entrado lá, economizava alguns euros. É lógico que em Gibraltar o preço é todo em libra, né? Dizem que os produtos eletrônicos, que tem algumas coisas em Gibraltar que são mais baratas do que no resto da Europa. A gente não comprou nada, também não ficou pesquisando nada disso para poder dizer para vocês perfumes, essas coisas assim. Eu vi bebida, licor, licor, né, frangélicos, realmente era um pouco mais barato. E na verdade a ideia era fazer Andaluzia, conhecer bem a Andaluzia, mas também o nosso objetivo final era chegar até Gibraltar. Então a gente foi fazendo zigue-zagues para conhecer bastante. Nós passamos quase 4 meses lá, pela região da Andaluzia. Foi show de bola. E pra gente foi muito legal. Em termos de gastos, foi o que eu falei, a mesma coisa que tivesse ficado aqui. Então, a gente comprou bastante coisa, assim, queijos que são locais, alguns licores são locais, azeitonas, azeite, né? E também o do dia a dia que a gente precisa comer, né? Mas é isso, não se gasta muito mais não. O preço é legal, é bacana, dá para fazer até uma economia. E se você for até Gibraltar, deixa para abastecer lá no final mesmo, porque lá é mais barato, né? Museus, todos grátis. A gente pegou um monte de museu para cidadão europeu, tudo gratuito. Né? Muito então show, os museus foram grátis. Foi. Nós conhecemos 34 cidades. Assim, fica atento também nas grandes cidades, os museus, catedrais e castelos. No final de semana são gratuitos. Em Málaga, por exemplo, o Museu do Picasso, né, era gratuito nos horários, então tem que ficar atento aos sites, tem lá as opções gratuitas. Caso contrário, alguns museus são pesados, são paga caro, né? E catedral também. Então tem que ficar atento. Consegue visitar quase tudo, dependendo do dia, da sua programação de viagem, sem gastar nada, né? Quem acompanhou nossa viagem viu que nós mostramos um cartãozinho de transporte público, que é um cartão que te dá muitos descontos nos ônibus. Então nós parávamos em pequenas vilas e íamos para as grandes cidades de ônibus. E o preço com esse cartãozinho é ridículo até. 50 cêntimos, €1, €1,50 o trecho, dependendo da distância. Então, isso foi muito bacana, que a gente economizou em camping ou estacionamento dentro das grandes cidades. Economizamos muito porque o que a gente pagou de transporte foi muito pouco. E deixamos nosso carro em segurança nas pequenas cidades. Onde comprar? Onde comprar? Você comprar na tabacaria ou em lojas como papelarias. O custo do cartão é R$1,50 e você tem que abastecer no mínimo de €5. Nós compramos em 2 regiões. Nós compramos na região, agora eu não lembro qual região, amor. Então, tem que comprar por região, né? Sevilha é uma região, isso. Málaga é outra região, Córdoba é outra região, Cádiz é outra região. Isso, nós compramos em Sevilha, em Málaga e Córdoba. Isso. Então fica para você permanente, você não precisa mais comprar o cartão. Isso não é só da Andaluzia, hein? É da Espanha de modo geral. Em relação à segurança, foi uma surpresa muito, muito agradável. Porque as pessoas diziam que sul da Espanha, Sevilha, essa região toda era realmente muito perigosa. E embora a gente não tenha ido de autocaravana nas grandes cidades,
nós visitamos e a gente se sentiu bem seguro, não vimos absolutamente nada de errado. As áreas de serviço são ótimas, em vilas pequenas, você se sente seguro logo. Nós paramos em um P de autocaravana a 8 quilômetros de Sevilha e parecia um interiorzinho. Foi muito show, foi muito legal. A gente se sentiu muito bem mesmo na Andaluzia. Vamos fazer muitas outras vezes. O povo é acolhedor, é bem receptivo com o turista, inclusive o turismo de autocaravanas. É claro que no interior é mais fácil, né? Sempre assim, e litoral um pouco mais difícil porque é mais disputado. Mas mesmo assim, muitos estacionamentos no litoral, não áreas de serviço. As grandes cidades, a preocupação era com carteirista, com pequenos assaltos, né? A gente está sempre com câmera fotográfica, com celular, com dinheiro, e a gente não sentiu insegurança nenhuma. Em momento algum. Até nas festas, né? A gente pegou muitas festas Nossa, de reis, festas com carnaval, milhares de pessoas e são ambientes bem familiares, bem tranquilos. Nossa, uma delícia. A gente se sentiu já andaluziense, assim que fala. Andaluz. Nós já nos sentimos cidadãos, porque a gente procurava ficar um pouco mais de tempo em cada lugar, para poder sentir, para poder curtir, para poder viver, para se tornar um pouquinho daquilo. Andava muito em vários pontos diferentes para conhecer melhor os lugares. Foi realmente exploração, foi show de bola. É o nosso estilo de viagem, né? A gente gosta de ficar mais tempo do que uma noite ou duas só em cada lugar para poder sentir como quem vive naquele lugar, né? Participar das festas, participar dos shows e conhecer melhor os mercados. E também tem um aspecto muito importante que as pessoas que ficam pouco tempo não sabem. Mas assim que você chega, você tem uma impressão diferente do lugar do que muitas vezes quando você fica 2, 3 dias, você já vai comer. O que eu quero dizer, quando você chega no lugar, você tem uma sensação de insegurança. Você tem uma sensação que pode ser inseguro, mas depois, conforme você vai ficando e os dias vão passando, você vai se sentindo muito bem naquele lugar. É uma sensação muito gostosa. E até você se sente meio ridículo depois de ter se sentido inseguro naquele lugar, que são vilinhas, são cidades que são bem acolhedoras. Então a gente evitava de se chegar, será que é seguro ir embora? Não, a gente ficava e observava, que era justamente para dar chance para o lugar e não tivemos que ir embora de lugar nenhum por insegurança, graças a Deus. Foram 34 cidadezinhas que a gente conheceu, porque muitas vezes a gente ia andando para uma, andando para outra e olha, foi uma experiência muito bacana mesmo, adorei e vou repetir e aconselho para você que tem aquela informação de que é inseguro qualquer lugar se você não tiver atenção, né? Mas se você tiver atenção devida e os cuidados devidos, não me senti inseguro lá. Em momento nenhum. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude na decisão de vocês. Fizemos ele com muito carinho e com muita informação pensando em vocês. É isso aí, olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, né, da nossa vida, nossas viagens aqui pela Europa, de autocaravana, se inscreve no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, deixa seu comentário aí sobre vídeos que você quer assistir aqui no canal, qualquer dúvida que você tenha. Beijos! Manda ver, muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando, agora a gente tem a opção de aderir no canal, se você quiser vídeos exclusivos, principalmente de áreas de serviço, a gente vai colocar lá no canal. Você fala muito.